De volta ao seu programa, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Hoje a gente está falando sobre os dinossauros, toda essa história e esse glamour que envolve os dinossauros. A gente está tentando explicar aqui bem de forma prática para você o que foram os dinossauros. A gente já sabe que eles realmente existiram, agora a gente está quase chegando aí à conclusão de como eles deixaram de existir. Na saída aí para o intervalo, eu acho que o doutor Naori ia começar a falar sobre o dilúvio, ou não? Estou errado, doutor? Mas qual versão do dilúvio você quer ouvir? Porque tem várias, eu conheço aquela da Bíblia. Pelo menos duas. É? Vamos começar por aquela que realmente tem mais experiência como acadêmico. Uma versão ligada à geologia mesmo. Né? Estamos falando sobre vulcões no passado, violentos, imensos. Para você ter uma ideia, vamos considerar apenas um desses vulcões, na realidade um hipervulcão. A cratera dele não é uma cratera circular, mas linear. Apenas 15 mil quilômetros de extensão. É muito grande, né? Esse vulcão seria a própria cadeia mesoatlântica, é o que sobrou realmente desse vulcão. Essa cadeia mesoatlântica, ela gerou a lava que formou todo o leito do Oceano Atlântico. Né? Então, esse tipo de vulcanismo certamente está associado com terremotos violentíssimos, tsunamis tremendos, né? E o vulcão, quando entra em erupção, ele lança gases para a atmosfera, cinzas. E esses gases podem ser tóxicos e letais. Ácido sulfídrico, dióxido de enxofre, ácido sulfúrico e vários tipos de outros gases que podem ser lançados em doses fatais. E alguns acham que esse vulcanismo, com esses gases, pode ter realmente mudado o clima, um inverno rigoroso e extinguiu os dinossauros. Mas você vai verificar que existem essas camadas, essas rochas vulcânicas em outros níveis, associadas a outros tipos de fósseis, não só os dinossauros. Essa é a teoria que fala daquele período que foi uma era completamente gelada na Terra, a Era do Gelo ou não? Não, essa é antes. A Era do Gelo que se diz é depois, em camadas mais posteriores, né? Mas alguns dizem não, mas o que matou os dinossauros foram meteoritos. Caíram meteoritos na Terra. Isso também pode ter feito com que o clima fosse mudado, terremotos violentíssimos. Imagina um meteorito cair no mar, não é? Geraria ondas de 500, 600, 1 quilômetro de altura. Essas ondas varreriam as áreas continentais e certamente transportariam animais, inclusive dinossauros, em si nos soterrados. Então, mas o que foi? Foram vulcões violentos, impactos meteoríticos, mega tsunamis. Eu diria tudo isso acabou realmente dizimando, não só dinossauros, porque esses mesmos fenômenos ocorreram em outros níveis da coluna geológica. Desde o Paleozoico, Mesozoico. O Mesozoico seriam as camadas intermediárias onde são encontrados fósseis de dinossauros. Mas fósseis encontrados em camadas mais antigas, em camadas mais recentes, parecem também estar ligadas a meteoritos, a tudo. Então, você imaginar um cenário desse aqui, a Terra, caindo meteoritos, formando ondas gigantescas, destruindo, mudando o clima, vulcões violentos. Tudo isso acaba gerando mudanças drásticas e rápidas. Eu chamo essas mudanças e todo esse processo de a grande catástrofe. Essa é a versão do dilúvio que a geologia me apresenta. A narrativa bíblica do dilúvio coloca mais água. Imagine, quando você tem um meteorito caindo, a terra racha a crosta, das profundezas, antes de sair a lava vulcânica, sai a água. Então a água foi jorrada. A Bíblia fala, e as fontes do abismo se romperam. Você pode interpretar dessa maneira. Não é? Outra coisa, ondas gigantescas se deslocando lateralmente, modificando realmente a paisagem. Então o agente modelador por excelência, nessa ocasião, pela geologia, foi a água. E a Bíblia realça mais a água, não fala em meteoritos, não fala em vulcanismo, não precisa falar. Então, eu diria que a versão geológica do dilúvio, ela se ajusta perfeitamente, se harmoniza com a versão bíblica do dilúvio. Agora, professor, é o seguinte, quando a gente trata desse assunto, a gente ouve sobre esse assunto na mídia, tudo isso aconteceu há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Há quanto tempo isso aconteceu? Bem, em primeiro lugar, os processos em si, eles se desenvolvendo ao longo de milhões de anos ou rapidamente? Isso ocorreu há milhões de anos ou há menos tempo atrás? São os dois fatores ligados a tempo que devemos considerar. Bem, quando se fala em rochas vulcânicas, uma dessas grandes províncias vulcânicas eu estudei. Meu mestrado e doutorado, 12 anos. E nos meus estudos eu aprendi, pela literatura pertinente ao assunto,
porque esse pacote de derrames de lava, que nós vemos no sul do Brasil, a terra roxa é um subproduto do basalto, essa rocha vulcânica que eu estudei. Todo o sul, né? Ok. É a pedra ferro também, é o próprio basalto, tem uma região vasta. A geologia diz que esse pacote de lavas, que dá mais ou menos em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados, a área, olha que área gigantesca, Grande. pega o sul do Brasil e parte da África, quando estavam juntos ainda. Então, antes de formar o leito do oceano, esse vulcanismo que eu estudei se formou. Boa parte foi no Brasil, outra parte na África. Não é? Um volume de mais ou menos quase 2 milhões de quilômetros cúbicos de lava. A geologia diz que todo esse pacote de rocha vulcânica se formou praticamente de 5 a 10 milhões de anos. Em meus estudos acadêmicos, eu cheguei à conclusão, depois de vários aspectos levantados, que esse processo demorou semanas, não milhões de anos. E encontro um paralelo em outros estudos feitos em outras grandes províncias vulcânicas ao redor do mundo com dados semelhantes. Isso se contrapõe aos milhões de anos que a geologia Pois é, mas diz. onde é que está a aritmética aí de milhões de anos contra semanas? Por que essa diferença? Bom, a geologia trabalha com aquilo que nós chamamos de datação radiométrica. Aham. Esse processo de medição tem a sua validade, mas tem uma série de problemas. Eu acho que a datação radiométrica é algo não resolvido ainda. Eu não sei até que ponto eu posso utilizar ela como um método para datar Ok. localidade nas rochas. Por quê? Quando eu olho as rochas e os fósseis, eles me contam uma história que ocorreu rapidamente. Isso você vê até nos livros de geologia. De repente aparece os milhões de anos que nós chamamos geologicamente de a geocronologia padrão. Eles falam milhões de anos. Isso destoa. Algo está equivocado com essas datas. As colunas de rochas com fósseis contam uma história. Datação ela se isola a datação. Então, alguma coisa está errada com a datação. Existe uma incongruência. Uma incongruência muito grande. Quando você tira a datação, a história fica muito mais fácil de ser contada em processos rápidos e sucessivos. Isso, de certa forma, se ajusta muito bem àquilo que nós entendemos com a cronologia bíblica do dilúvio. Aí, realmente as coisas se ajustam. Bom, então os dinossauros eles deixaram de existir nesse período do dilúvio. Sim, como os demais fósseis que ocorrem, se formam antes dos dinossauros e depois deles. Não é? Nós temos na Terra trilhões de toneladas de fósseis. É como se vivêssemos sobre um vasto cemitério. Boa parte da... Mesmo hoje ainda. Quando eu furo uma bacia sedimentar, 75% das áreas continentais estão ocupadas por bacias sedimentares. São grandes aglomerados, acumulações de sedimentos. Chegam a ter 7, 8, 10 quilômetros de espessura. Quando você analisa esses pacotes de rocha sedimentar, a maioria contém fósseis. São cemitérios gigantescos de seres que existiram e foram vitimados de maneira catastrófica e rapidamente soterrados. Então, é por isso que eu tenho os fósseis hoje. Agora, o professor, o senhor é criacionista, então o senhor acredita, assim como eu, no relato bíblico do dilúvio, Sim. onde então Deus pediu para Moisés que construísse uma arca com as exatas medidas que Noé, não foi Moisés, Noé construísse uma arca. Você escreveu o relato, né? Boa, deve ter sido essa a minha confusão. Aí Noé construísse uma arca com as medidas exatas e um casal de cada animal entrou nessa arca e foi salva pelo dilúvio. Por que os dinossauros não entraram nessa Não arca? sei se não entraram. Outra coisa, analisarmos os fósseis e os seres que existem hoje, nós vemos que hoje existe uma biodiversidade muito maior de seres. Do que naquela época? Naquela época. Ou seja, Deus criou tipos básicos. Esses tipos básicos, eles acabaram gerando outros seres, não é? Mas dentro de um tipo básico. Por exemplo, você pega um tipo básico da família Canidae. Os cães domésticos, cães selvagens, lobos, chacais, raposas. Você tem uma variedade muito grande, mas a origem é um só. Então, essa família Canidae, ela pertence a um tipo básico criado em Gênesis 1 e 2. Então, houve uma grande diversificação. Essa diversificação hoje é muito maior do que no tempo de Noé. Ou seja, a família Canidae hoje é muito mais rica e variada do que a que existia antes. Então, os tipos básicos foram colocados na arca. A arca era um monstro de barco. Vamos imaginar o seguinte, um terreno de 375 metros quadrados. Um bom terreno, um bom lote. Construa um prédio de 50 andares. Deita esse prédio. A arca era isso. Cabe muita coisa dentro. Muita coisa. Então,
pode até ser que alguns filhotes de dinossauros tenham sido colocados, ou jovens, o espaço era muito grande para colocar os tipos básicos nessa arca, né? Um mundo que tinha uma variedade menor. Com o dilúvio, houve mudanças climáticas muito grandes, então houve necessidade de esses animais se ajustarem aos novos ambientes, ecossistemas que passaram a existir. Então, Deus já colocou nesses seres o potencial para a modificação, que nós chamamos de microevolução. Mas então o senhor está dizendo que talvez os dinossauros podem ter entrado na arca e eles podem ter sido extintos. Depois, ou não ter sido colocados, porque, de alguma forma, não foi Noé que escolheu os animais. Eles entraram naturalmente. Deus foi sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente é melhor. Deus conduziu os animais. Então, quem sabe os dinossauros não seriam animais interessantes para um mundo pós-dilúvio, não é? Uma ecologia diferenciada, e eles não foram colocados, não foram todos colocados. A Bíblia fala que todas as espécies, não, as que realmente Deus escolheu foram colocadas na arca. Não é? Então, eu quando conto a história da grande catástrofe, uma visão científica ou geológica do dilúvio, alguns falam, mas tem sentido isso na hora. Interessante. Mas a historinha de Noé é ridícula, a historinha parece um mito. Eu falo, não, é a mesma história sendo contada de maneira diferente. Claro. A Bíblia é um livro científico. Então, eu creio realmente no relato bíblico do dilúvio, na arca, em todos os aspectos. Isso não se contrapõe àquilo que a geologia me mostrou como sendo uma grande catástrofe. Meus estudos pessoais me levaram às mesmas conclusões. Eu quero saber, no próximo bloco, se os dinossauros... Bom, a gente já conseguiu saber que eles existiram, a gente já conseguiu saber um pouco de como, de repente, pelo menos duas opções aí, de como eles não existem mais. Agora, quando eles estavam aqui na Terra, eles eram tudo isso que a gente ouve, que a gente assiste nos filmes e tudo mais? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.